Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e hoje a gente vai falar de associação de resistores, tá bom? Uma coisa que é muito interessante é que a associação de resistores, ela faz parte do nosso Natal, é um dos enfeites que a gente mais usa no Natal, né? É o pisca-pisca. Eu não sei se vocês já pensaram, né? E fizeram essa pergunta: como funciona um pisca-pisca? O que faz ele piscar? Né? O segredo do pisca-pisca é simplesmente o tipo de associação que você vai fazer com as lâmpadas. Tá? Então você pode fazer o pisca-pisca com a ligação em série das lâmpadas ou a ligação em paralelo, certo? O pisca-pisca em série são aqueles pisca-piscas mais simples, né? Aquele pisca-pisca que uma lâmpada é ligada logo a seguir da outra, em série, né? E como saber se o seu pisca-pisca tem a ligação em série ou em paralelo, né? A ligação em série é aquele pisca-pisca que quando queima uma lâmpada, um pedação do seu pisca-pisca fica apagado. E para você fazer com que esse pisca-pisca volte a funcionar, você tem que ficar tirando aquela lâmpada e colocando uma lâmpada que você sabe que está boa até encontrar a lâmpada queimada. E quando você encontra essa lâmpada queimada, aquela sequência que estava apagada, ela volta a funcionar. Né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o pisca-pisca em série, eu até escrevi aí para vocês depois darem uma lida, né, de como funciona essa ligação em série. É basicamente isso que eu falei para vocês, tá? Então tá aí o texto para você dar uma lida e depois qualquer dúvida é só mandar a sua dúvida que a gente responde. O outro pisca-pisca que a gente tem é o pisca-pisca em paralelo. O pisca-pisca em paralelo, ele já é um pouco mais moderno. É aquele pisca-pisca onde a luz pisca uma cor e depois pisca outro. Então essa ligação de lâmpadas, ela é feita de forma paralela, aonde num ramo da sequência de lâmpadas eu tenho, por exemplo, somente a luz vermelha, o outro só a verde, o outro só a azul, né? Então eles vão piscando aquelas cores diferentes. Esse pisca-pisca ele já é um pouco mais moderno porque ele é ligado a um chip. E esse chip que vai ser capaz de controlar a sequência que vai piscar. Certo? Então a gente tem esse pisca-pisca mais moderno, tá bom? E aí, em cima dessa curiosidade, a gente vai falar da associação de resistores. A primeira associação de resistores que a gente vai falar vai ser a associação de resistores em série, aonde, de acordo com a nossa figurinha aí, a gente tem uma representação dessa ligação. É quando exatamente um resistor vai sendo ligado logo em seguida a outro. Quem ainda não assistiu o vídeo O que são resistores, vale a pena você ir lá no canal, dar uma olhada no vídeo, que você vai entender o que são resistores, tá? Basicamente, resistor é tudo aquilo que transforma energia elétrica em calor ou luz, certo? Então, na associação de resistores em série, os resistores são ligados na sequência, ó, um seguidinho do outro, certo? Isso vai fazer com que a corrente elétrica seja a mesma em todos os resistores. O que é corrente elétrica? A corrente elétrica, a gente poderia fazer a alusão da água dentro do cano, certo? E cada resistor desse aqui seria, por exemplo, uma torneira da tua casa. Ou um registro, certo? Então,
Aqui a gente teria poderia fazer uma alusão a U seria a nossa caixa d'água, tá? Seria a nossa DDP, a nossa bateria, o nosso gerador de energia elétrica. A DDP, ela sempre vai ser em volts, tá? Uma fonte de energia aonde vai sair a eletricidade para o seu celular. Vamos botar assim. A pilha, a bateria do seu celular, ela seria a fonte de energia para o seu celular funcionar, certo? E quando a gente liga os resistores a uma fonte de energia, a uma DDP, tá? Começa a circular dentro do circuito a corrente elétrica. A corrente elétrica para a gente pode falar que seria a água dentro do cano. E quando a gente fala em corrente elétrica dentro de um circuito, tá? A gente tem que lembrar que a corrente elétrica sempre vai do tracinho maior para o tracinho menor, certo? Isso aqui é o sentido convencional da corrente elétrica. Então, se você pegar uma pilha, uma bateria e olhar lá na bateria, vai ter um lugarzinho onde tem o mais e um lugarzinho onde tem menos. A gente poderia falar que aonde tem o tracinho mais está saindo a corrente elétrica, que eu vou representar aqui por uma setinha. A corrente elétrica, ela sempre vai ser representada pela letra I, tá? Então eu posso dizer que I é a corrente elétrica. A corrente elétrica é o ampere, tá? Então a gente pode dizer que a corrente elétrica é o ampere. E aí, cara, olha só, quando a corrente elétrica sai da bateria, do gerador, né? Ela vai andando pelo fio, ela vai passando pelo fio, e quando ela chega aqui nos resistores, como os resistores estão ligados em série, a gente vai ter aqui uma única corrente elétrica passando por todos esses resistores. Aí ela passa por esses resistores, vem para cá, né, e depois entra novamente no gerador, na pilha, na bateria, certo? Então, quando a gente fala em resistores em série, a gente pode dizer o seguinte, que a corrente elétrica é a mesma nos resistores. Tá? Então, isso aqui é importante você lembrar que na ligação de resistores em série, a corrente elétrica é a mesma nos resistores. Então, aqui vai ter todos os resistores com a mesma corrente elétrica, com o mesmo Izinho. Porém, aqui é interessante a gente frisar o seguinte, cada resistor desse aqui, tá? Ele vai ter uma voltagem diferente. Cada resistor desse aqui vai ter uma voltagem diferente, tá? Então, guardem isso aí. Cada resistor da associação em série, tá? Muda. Então, eu posso dizer que a voltagem, a DDP, muda em cada resistor. Beleza? Então, guarda isso. Cada resistor vai ter uma voltagem diferente. Que, para a gente calcular tudo na associação de resistores, a gente usa a primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohms? Quem vê, ri. Certo? Só que a gente aqui vai ter que falar o seguinte. Quando eu tenho resistores em série, tá? Eu vou ter que calcular a resistência equivalente. A resistência
equivalente. O que é a resistência equivalente? Seria um resistor que eu poderia colocar no lugar de todos os resistores daquela associação, tá? Então, a gente, na resistência, na associação em série, a gente vai ter o tal do REC, que é o quê? Resistor equivalente, que vai ser a soma de todos os resistores em série, tá bom? Então, quando eu tiver resistores em série, o resistor equivalente é a soma dos resistores, certo? Lembrando, muito importante, na associação de resistores em série, a corrente elétrica é a mesma, corrente elétrica não muda, mas a voltagem, a DDP, muda em cada resistor, beleza? Então, na associação de resistores em paralelo, tá? A gente tem também o mesmo raciocínio que os resistores em série, porém tem uma sutil mudança. Presta atenção, esse cara aqui continua sendo a nossa DDP, certo? A corrente elétrica, ela vai do tracinho maior para o tracinho menor. Então, aqui eu teria uma corrente elétrica saindo do gerador, da pilha, da bateria. Aí, quando essa corrente elétrica ela chega aqui, nesse ponto aqui, ela vai falar, caramba, eu tenho dois caminhos a seguir. Então, essa corrente elétrica faz assim, ó, uma parte dela vem para cá e uma parte dela vai para cá. Como ela está se dividindo em dois caminhos, eu vou dizer o seguinte, que esse cara aqui passa a ser o I1, porque vai passar no resistor 1. E esse aqui passa a ser o 2. Quando ele chega nesse ponto aqui, o I2 fala, caramba, eu tenho dois caminhos a seguir. Então, ele vai para cá, né? E ele segue esse caminho aqui. Então, esse cara aqui passa a ser o I3 e esse aqui o I4. Aí o I4 vem e fala, opa, só tenho um caminho a seguir. Então ele passa pelo resistor aqui, volta. Quando ele chega nesse ponto aqui, ele vai fazer assim, ó, o I4 vai se encontrar com o I3, né? Ó, esse aqui é o I3 e esse aqui é o I4. E eles voltam a formar novamente o I2. Então, aqui ele volta a ser o I2. Quando o I2 passa nesse ponto aqui, ele vai encontrar o I1 descendo. Ó, olha o I1 aqui, ó. Esse aqui não é o I2? Então, o I1 encontra o I2 e volta novamente a ser quem? O nosso I. E entra na bateria, no gerador de novo, certo? Então, aqui posso pensar o seguinte, ó, só para resumir. O I, ele vai ser igual ao I1 mais o I2, não é isso? Ó, o I se dividiu em I1 e I2. O nosso I2, tá? Ó, o I2 se dividiu em I3 mais o I4. Não é isso? Ó? O I3 e o I4. É muito interessante a gente começar a raciocinar com essa forma de divisão, tá? A gente sempre vai fazer essa divisão partindo do gerador, certo? Para que você não se perca na divisão. Então, em cima desse raciocínio aqui, a gente pode afirmar o seguinte, né? Como nós vimos ali. Na associação em paralelo, a corrente elétrica muda em cada resistor. Então, a gente pode notar o seguinte, ó. No R1 passou o I1,
no R2 passou o I3, no RN passou o I4 e assim sucessivamente. Então, a corrente elétrica, ela muda em cada resistor. Outra coisa que aqui também a gente pode falar é o V, que é a nossa DDP. A DDP, ela é a mesma em todos os resistores. Certo? Então, cuidado com isso, tá? Aqui é o contrário dos resistores em série, tá? A corrente elétrica muda em cada resistor, mas a voltagem, a DDP, é a mesma em todos os resistores, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, né, que não vai mudar também, é o seguinte, a gente vai ser quem vê, ri. Primeira lei de Ohm, a gente vai usar aqui também, certo? E como é que eu faço o cálculo do resistor equivalente? Né, ó, resistor equivalente. O resistor equivalente na associação em paralelo, ele é assim, ó, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim, quantos resistores eu tiver em associação, tá? Então, a gente vai fazendo sempre isso aqui. Cuidado, gente, que na hora que você for dar o resultado final, a gente vai ter que inverter a fração, tá? Cuidado. Quando eu for fazer um exemplo disso, a gente vai chamar a atenção disso novamente, certo? Agora, qual é a próxima associação? Seria a associação de resistores mista, onde eu tenho tanto o resistor em paralelo quanto o resistor em série. E aonde que eu começo a resolver isso? Eu sempre vou começar a resolver isso dos resistores em paralelo. Eu começo com os resistores em paralelo e depois eu faço a resolução dos resistores em série. Então aqui a gente vai pensar da seguinte maneira, olha só. Vou mostrar para vocês como é que a corrente elétrica vai passar aqui e vou chamar a atenção de algumas coisas importantes aqui nessa associação. Preste atenção. Vamos supor que quando eu chego aqui, eu tenho uma corrente elétrica aí. Tá? Nesse ponto aqui, a corrente elétrica ela vai se dividir em dois caminhos. Concordam comigo? Porque vai ter dois caminhos aqui, certo? Quando essa corrente elétrica estiver passando por aqui, eu vou chamar de I1. E aqui embaixo, eu vou chamar de I2. Corrente elétrica que passa pelo resistor 1, corrente elétrica que passa pelo resistor 2. Quando ela chegar nesse ponto aqui, ela vai simplesmente se encontrar novamente com a corrente elétrica que está aqui embaixo. Como a gente sabe, o I aqui vai ser igual a quem? Ao I1 mais o I2. Então, se liga nisso. Quando a gente chegar aqui nesse ponto aqui, por exemplo, eu volto a ter o nosso I, a nossa corrente elétrica. E vai ser essa corrente elétrica que vai passar aqui, porque esse resistor está em série. Em série, não muda a resistência elétrica, não muda a corrente elétrica. Beleza? Então, cuidado com isso, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar assim, vou fazer uma tabelinha aqui, ó. S de resistor em série e P de paralelo, tá? E aqui eu vou fazer assim, ó. Corrente elétrica e voltagem, DDP. Certo? A gente sabe que nos resistores em série a corrente elétrica é a mesma, mas a voltagem é diferente.
No paralelo, a corrente elétrica é diferente e o resistor é igual. Guarda isso aqui, certo? Você nunca vai errar. Série I é igual, no paralelo é diferente. A voltagem é diferente em série, igual no paralelo. O problema fala assim: 4 resistores ômicos de resistências iguais a 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms e 40 ohms são ligados em série e depois em paralelo. Então eu botei aqui a associação em série e a associação em paralelo. Os valores obtidos para cada resistência equivalente em cada um desses casos são respectivamente iguais a... Então, vamos pensar assim, ó. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. O que ele falou? Ele falou, ó, que esse aqui é 10 ohms, esse aqui é 20 ohms, esse aqui 30 ohms e esse aqui 40 ohms, certo? Eles estão ligados em série. Quando os resistores estão ligados em série, basta eu somar o valor dos resistores e achar a resistência equivalente. Então, eu poderia dizer que o REC aqui vai ser o quê? 10 mais 20 mais 30 mais 40. Então, 10 mais 20, 30, 60, né? 100. Então, eu teria um resistor equivalente de 100 ohms. Beleza? Agora, e na associação em paralelo? Na associação em paralelo, eu teria, por exemplo, ó, 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms e 40 ohms. Então, como é que ficaria isso? Ficaria assim, ó, 1 sobre REC é igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 40. Então, eu vou tirar o mínimo desses caras todos ali. Como é que faz o mínimo? Vamos lá, ó. 10, 20, 30, 40. Ah, dá por 2. Vai dar 5, vai dar 10, vai dar 15, vai dar 20. Por 2, vai dar 10, vai dar 15, vai dar 5, vai dar 5. Por 2 de novo, que ainda tem aqui, né? Então, vai dar 5, vai dar 15, 5 e 5. Esse aqui pode ser por 3, então vai dar 3. Aí vai dar 5, 5, 5, 5. E por fim, 5. Que aí vai dar 1, 1, 1 e 1. Não é assim que faz, MMC? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Beleza. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre REC é igual a 120. 120 divididos por 10 vai dar 12. 12 vezes 1, 12. Mais 120 por 2 vai dar 6. 6 vezes 1, 6. 120 por 30 vai dar 4. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4. Mais 120 por 40 vai dar 3. Então, vai dar 3. Então, aqui vai ser 12, 18, 22, 25. Então, vai ser 25 sobre 100. E eu dividir aqui por 5 e dividir aqui por 5, aqui vai me dar 5 e aqui vai me dar 24. Então, eu sei que 1 sobre REC vai ser 5 sobre 24. Aí, lembra que eu falei lá atrás que a gente tinha que ter cuidado na nossa resposta? Porque a gente tem que inverter a resposta final. Então, a resposta final é aqui que muita gente erra, ó. REC é igual a 24 quintos de ohms. Tá? Cuidado com isso. Beleza? Vamos tentar de novo?
Ó, o segundo problema fala assim, ó, se trata de uma associação mista. Ó. Calcule a resistência equivalente aproximada da associação mista em que dois resistores de 10 e 20 ohms encontram-se associados em série com outros dois resistores de 30 e 40 associados em paralelo. Então, o que aconteceu? Esse aqui é 10 ohms, esse aqui é 20 ohms. Aqui é 30 ohms, né? E esse aqui é 40 ohms. Então, como eu tinha falado para vocês, primeiro a gente faz os resistores. Então, eu vou resolver esse cara aqui em paralelo. Então, vai ficar o quê? 1 sobre REC é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 40, certo? Então, aqui vai ficar assim, ó, 1 sobre REC é igual... Opa, qual é o mínimo entre 30 e 40? Ah, dá 2, vai dar 15, vai dar 20, vai dar 2, vai dar 15, vai dar 10, vai dar 2, vai dar 5, vai dar 15, 3, 5, 5, que dá 5, que dá 1, né? Então, 2 vezes 2, 4, 4, 8, 24, 24 vezes 5, 120, não é isso? Então, aqui embaixo vai ser 120, 120 divididos por 30 vai dar 4, né? Então, aqui vai dar 4, mais 120 por 4 vai dar 3, então aqui vai dar 3. Então, eu sei que isso aqui vai ser 7 sobre 120. Então, cuidado com a resposta, porque ela tem que ser invertida. Então, REC vai ser 120 sobre 7 ohms. Beleza? Agora, se você quiser usar um atalho, um macete, eu posso ver o seguinte: todas as vezes que eu tiver somente dois resistores em paralelo, tá? Só funciona com dois resistores em paralelo. Eu posso dizer o seguinte, ó, que REC vai ser 30 vezes 40 com 30 mais 40. Tá? Isso aqui é um macete, mas só serve para dois resistores em paralelo. Vai ser 30 vezes 40, 1.200 divididos por 70. Né? Isso aqui vai ser 120 sétimos de ohms. Beleza? Eu posso fazer a maneira tradicional, que dá mais trabalho, ou a maneira mais rápida. Beleza? Aí, depois que eu achei o valor dessa associação aqui, né, basta eu fazer o seguinte, ó, o meu circuito, a minha parte do circuito ficou assim, ó, esse aqui valendo 10 ohms, esse aqui 20 ohms e esse aqui 120 sétimos de ohms, certo? Se você quiser, você pode fazer a conta, ó, 120 divididos por 7 vai me dar 17,1, tá? Vou botar aqui, ó, 17,1 ohms. Então, o REC aqui vai ser o seguinte, ó, o REC final vai ser 10 mais 20 mais 17,1. Isso aqui vai me dar 10 mais 20, 30, vai me dar 47,1 ohms. Beleza? Isso é a associação mista. Mais um problema. O Enem caiu assim: 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para
prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E e rotulou essas correntes D, e A, e B, e C, e D, E e respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Opa! Vamos pensar assim. Vou falar em corrente elétrica, certo? Esse cara aqui é o DDP. Então, esse aqui é o maior, esse o menor. Então, a gente sabe que para sair aqui, eu vou passar aqui no A como I. Né? Quando chegar aqui, o cara vai fazer assim, ó. Esse carinha vai se dividir para cá e vai se dividir para lá. Certo? Então, aqui eu vou dizer, ó, esse cara aqui eu vou chamar de I3. Beleza? E esse aqui eu vou chamar de I2. Beleza? Quando o I2 passou pelo B, chegando aqui, ele vai se dividir em dois caminhos. Né? Ó, 2, 3, eu vou chamar esse aqui de I4 e esse aqui de I5. Então, esse I5 vai, o I5 vai passar por aqui, o I5 vai passar por aqui, o I5 vai descer por aqui. Certo? Ó, esse é o I5. Então, ele subiu aqui, passou pela lâmpada. O I4 vai vir por aqui, vai passar por aqui. E chegando aqui, ele vai encontrar o I5, ó, e vai formar novamente quem? O I2. Né? Então, aqui é o I2. Aí, o I2 vai vir por aqui. Quando chegar aqui, ó, o I2 vai encontrar o I3, que vem daqui, e o I2 que está descendo para aqui. Vai formar quem? O I. Então, eu posso dizer o seguinte, vamos analisar a seguinte ideia. Eu posso falar para você que o IA é igual ao que passou no E. Ó, aqui é A e passo I. No E, passo I. A gente pode dizer o seguinte, ó, que o I passa pelo A e o I passa pelo E. Então, eu posso dizer que o IA é igual ao IE. Né? Opa. Agora, ele falou que todas as lâmpadas são iguais. Então, quando o I, né, separa em I2 e I3, ele vem para cá e sobe. O I2 passou por aqui. Quando o I2 chegou aqui, ele se dividiu em dois caminhos. Né? E aí, o que acontece? Se, por exemplo, o I2 era de 2 amperes, ele vai dividir aqui igual, porque as lâmpadas são idênticas. Então, a mesma quantidade de corrente elétrica que passa em C é a mesma que passa em D. Então, eu posso dizer que a corrente elétrica de C é igual à corrente elétrica de D, porque as lâmpadas são iguais. Então, IA é igual a IE e IC é igual a ID. Então, se você for ver qual é a resposta, seria a alternativa A. Beleza, gente? Espero ter ajudado. Abraço!